um dos melhores livros que eu já li, que foi A Casa Soturna, do Dickens. Essa aqui foi uma leitura conjunta que eu fiz com a Bruna do Intervalo Literário. A gente compartilhou muitas ideias mesmo, foi uma leitura muito proveitosa, mas primeiramente eu gostaria de dizer que foi difícil. O livro ele é difícil, são 800 páginas, é um calhamaço. As letras, né, a tipografia do livro, parece que alguém mocou isso aqui de alguma forma. Eu não sei como é que fizeram isso, mas pode forçar a miopia em qualquer um, né? Inclusive, outro grande problema dessa edição publicada pela Nova Fronteira foi a tradução, que foi um dos meus problemas com o livro. A princípio, eu não gostei do livro. No comecinho, nada me parecia muito legal, eu fiquei muito bravo e chateado comigo mesmo por não estar gostando, mas fiquei meio ali truncado nas primeiras páginas, porque o linguajar era muito chato, e a culpa é do Oscar Mendes, que fez a tradução desse livro. A Nova Fronteira, eles ainda são honestos, porém nem tanto, veja só. Esta edição conta com a clássica tradução de Oscar Mendes, não é clássica, é velha mesmo. Isso aqui foi uma tradução reutilizada. Poderiam fazer de novo uma tradução mais palatável. Matusalém faria uma tradução mais contemporânea e adequada para a língua de hoje, porque não dá. Acho que foi uma provação. Provavelmente a minha sina pensou assim, vamos ver se o Bruno vai resistir. Que bom que eu resisti, porque isso aqui foi um dos melhores livros que eu já li. E eu ouso dizer mais, foi o melhor livro que eu já li. Só que dessa vez eu tenho critérios que justificam a minha repetição incessante desta nomenclatura. Mas para esse livro não tem como dizer outra coisa, porque olhando em retrospecto, isso aqui foi a melhor coisa que eu já li. Foi o livro mais significativo para minha bagagem literária. Foi o livro que mais me proporcionou benefícios na vida até o presente momento. Eu sei que hoje é dia 25 de janeiro e que amanhã isso pode mudar. E provavelmente vai. Mas, por enquanto, até hoje, dia 25 de janeiro, o melhor livro que eu já li foi A Casa Soturna. E eu vou dizer o porquê. São várias as razões. A leitura foi difícil no começo, mas depois, quando tudo estava construído, o Dickens ele começa a introduzir os personagens de uma maneira um pouco peculiar. São mais de 100, e ele meio que vai jogando no relevo, assim. E você vai ali juntando, vai absorvendo as informações. Quando você vê, ele montou um dominó, sabe quando enfileira um dominó de pé? E aí alguém dá um peteleco ou um assopro e cai tudo? É isso. Dickens constrói toda uma situação em volta de uma coisa pra criar uma história cheia de intrigas, de mistério, de assassinato, coisas que eu gosto, né? Tudo situado na Inglaterra, na metade do século XIX. O livro foi praticamente um portal para a Inglaterra naquela época. Foi um livro muito incrível, foi fantástico, foi maravilhoso. Mas, antes que eu comece a dizer o que eu achei com mais precisão, eu quero falar algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido antes de comprar essa edição e antes de ler esse livro. O que também é uma maneira de enrolar vocês, já que eu não sei o que eu vou falar, então eu preciso dar uma enrolada até eu me achar. Então, lá vai. Isso aqui vai ser uma leitura difícil no início, provavelmente até a metade do livro. O livro tem 794 páginas. Foi gratificante quando eu cheguei na página final? Foi. Mas até, por exemplo, aqui, o livro foi um pouco arrastado. Na verdade, não é arrastado. O ritmo é um pouco devagar comparado com os livros que a gente lê hoje, porque hoje a gente está acostumado com coisas mais prontas, tudo é direto e na hora, tem que acontecer tudo a mesma coisa ao mesmo tempo, em filme, série. São poucas as pessoas que realmente têm paciência. Eu não tinha paciência e eu não sabia que eu precisaria usá-la. Ou seja, como eu não tinha, foi mais difícil ainda. Mas o livro outro benefício, né? O livro me criou paciência. Se não, no total, um pouquinho pelo menos. Uns 10% de paciência eu tenho depois de ler esse livro. Porque o ritmo, de fato, não é alucinado, frenético. Não são páginas que jorram situações problemáticas e baixaria. Inclusive, eu comprei esse livro porque eu achava que fosse ter muito conflito, muita baixaria. E não foi. Foi uma coisa 1000 vezes melhor. Mas é que foi diferente do que eu esperava. Pra quem vai comprar esse livro imaginando que porque a capa é bonita, porque a contracapa diz muito, sugere uma história movimentada, pisa no teu freio aí, vai com calma. O livro vale muito a pena, mas por favor, tenha noção na hora de comprar esse livro, porque por mais que, enfim, seja um livro incrível, vai dar um pouco de trabalho pra você se situar
e começar a gostar. Quando você começar a gostar, você dispara e não quer parar nunca mais. Uma das coisas que o livro fez por mim foi que ele criou a minha visão de mundo, criou uma parte da minha identidade aqui dentro, só com base na história. O livro ficou com um pouco de mim e eu fiquei com um pouco do livro. Foi uma experiência maravilhosa. Eu me senti literalmente convivendo com cidadãos ingleses. Quando eu acabei o livro, eu me senti como se eu estivesse sendo despachado da minha própria casa, sabe? Foi muito triste quando eu acabei. Eu passei umas horas tentando processar que eu tinha acabado o livro, porque minha ficha não tinha caído ainda. Foi uma coisa muito legal. E eu gostaria que vocês tivessem uma experiência parecida. Garanto, são 800 páginas, mas valeu a pena cada minuto, cada momento, cada hora que eu gastei. Como eu já disse, foi o único livro que realmente fez diferença na minha vida, eu ter lido ou não ter lido, porque se eu não tivesse lido, eu não seria a mesma pessoa. É mais um daqueles livros que transformam e que eu acredito que podem fazer um bem incomensurável pra vocês também. Foi incrível, gente. Agora vamos passar pros pontos das minhas impressões, porque agora eu já sei que eu preciso falar. Vamos começar pela história. O livro gira em volta de um processo judiciário que se arrasta no tribunal há muitos anos. Ninguém sabe exatamente o que é esse processo, porque os requerentes já morreram. E hoje em dia as pessoas só estão ali querendo resolver o problema. E olha só, ninguém sabe qual é o problema que tem para resolver. O processo se chama Jarndyce e Jarndyce. E esse processo vai ser o fio condutor da história, que vai ligar a trama principal com as subtramas, porque são muitas. Dickens colocou aqui, eu chuto uns 100 personagens, eu acho que pode não chegar a tanto, mas bate ali nos 70, 50, é bastante gente. Por isso mesmo que você sente na Inglaterra, porque é um amontoado de pessoas que realmente não tem como você não se sentir lá. Inclusive, os personagens são fato marcante desse livro aqui, porque cada um dos personagens coadjuvantes são como uma caricatura de cada tipo de pessoa que você poderia encontrar naquela época, naquele país. E por ser uma caricatura é muito engraçado. O Dickens ele tem pitadas de humor que impedem o livro de cair num drama total. O livro vai além, o livro é cômico, o livro é dramático e o livro possui ali um clima soturno, né, como já dizia o título do livro. Mas ele combina isso de uma maneira bastante homogênea, então você nem percebe quando ele vai de um campo para o outro. E como eu dizia, sobre os personagens, são inesquecíveis. Inclusive os menos importantes, até os figurantes de A Casa Soturna são personagens memoráveis que grudam na sua memória para sempre. O meu favorito foi o Joe, porque eu me comovi muito. A cada passagem que ele aparecia eu tinha uma dó, eu ficava morrendo de dó. Eu queria entrar ali dentro pra tirar ele daquela situação caótica, porque eu acho que eu nunca vi uma pessoa que se desgraçou tanto na vida como esse menino. Ele é um menino de rua, pobríssimo, não tem pai, não tem mãe, não tem amigos, e a cada vez que você acha que ele vai se dar bem, ele sofre. É horrível, mas o Dickens escreve de um jeito tão interessante que você realmente fica querendo ser amigo dele, querendo salvar ele, porque eu acho que qualquer pessoa queria salvar esse moleque, porque pelo amor de Deus. Outro grande personagem que vai ficar comigo pra sempre, todos vão, mas um dos mais importantes pra mim, além do Joe, foi o Chad Band, porque Jesus, cada hora que ele ia falar, ele é um grande personagem cômico, ele é um dos grandes alívios desse livro, porque inclusive quando o livro tá ficando muito dramático, o Dickens vai e joga ali o Chad Band pra dar uma apaziguada, porque ou pessoa que fala coisas redundantes e a divagar sobre o nada. Então ele fala muita bobagem. Só que é engraçado, porque parece que ele não sabe o que ele tá falando. Ele é o que eu considero uma mistura de Dilma otimista com o Patropi da Praça é Nossa. Realmente é uma viagem, é um personagem que você fala, meu... Ele era pra ser um pastor, veja bem, mas eu não sei se dá pra chamar aquilo lá de pastor. A cada hora que ele abre a boca, você torce pra abrir um buraco pra você poder sumir. Dá uma vontade de chacoalhar ele também. Outra personagem incrível foi a Lady Dedlock. Porque ela é muito misteriosa, ela é quieta, ela fica calma, mais distante. Às vezes você até esquece que ela tá ali, mas ela tá ali, ela tá observando, ela tá ouvindo. Ela é uma personagem muito importante que vai ganhando vida conforme as páginas vão passando. E mais uma personagem incrível, vai ser a última que eu vou citar, é a Esther. A Esther é que narra o livro, que intercala a narração em terceira e primeira pessoa. Quando é primeira pessoa, é ela que tá narrando. Ela é uma órfã que foi criada por uma madrinha que era uma pessoa bem chata, inclusive. Era uma moça um pouco
duvidosas, sabe? Aquelas pessoas assim que você conhece, dava uma vontade de bater, assim, dar uma coça. E ela cresceu numa maneira terrível, até que ela foi adotada logo no comecinho do livro pelo tutor dela, que é o João de Arnidice. No caso era John, né? Mas o Oscar Mendes fez o favor de traduzir os nomes do livro, que é outro problema que eu já vou comentar mais. Enfim, aí a vida dela muda e... ok, é isso. São esses os personagens que eu mais gostei. E agora que eu toquei no assunto, vamos falar dessa tradução horrorosa. Os nomes próprios foram traduzidos. A Esther, no original, tem H, ele cortou o H. Pra quê? É uma coisa boba, não muda muito a sua leitura, né? Mas pra que cortar o H? Deixa do jeito que tá mesmo. E outra coisa, se você acha que é frescura, não é. Você tem o John de Arnidice que vira João de Arnidice. Você tem o Harold Skimpole, que é outro que dá vontade de chacoalhar, que virou Haroldo Skimpole. Aí você pode até pensar, não, Bruno, dá pra perdoar, é só uma letrinha ou outra que muda. Ah, é? Então você fique com essa. Tem um personagem que se chama William Guppy, mas aqui na tradução do Oscar Mendes, a clássica tradução de Oscar Mendes, ficou como? Guilherme Guppy. Guilherme. Não adianta você me dizer assim, não, mas realmente William é Guilherme. Eu não quero saber. O Dickens criou o William Guppy. Não existe Guilherme Guppy na obra do Dickens. Isso me deixou pé da vida. E pra ser a cereja em cima do nosso bolo, a gente tem quem? O Lawrence Boythorn, que na tradução ficou Lourenço. Isso não se faz, gente. Nada contra os Lourenços, os Guilhermes, mas não é esse o nome que o Dickens deu. E não precisava traduzir, foi um desserviço. Mas então chega de falar da tradução, vamos falar do livro porque é mais importante. Eu vou enumerar quais foram os benefícios que o livro me trouxe, porque eu não vou contar, na verdade, então não é enumerar, né? É só citar. Mas eu vou explicar algumas das coisas porque realmente eu espero que com isso eu faça você ler esse livro. Primeira coisa é que o livro me voltou para a obra do Dickens. Vocês podem ver aqui em cima, ó, tenho Grandes Esperanças já e O Tempos Difíceis, que são livros que eu quero ler amanhã, sabe? Eu quero muito ler eles o mais rápido que eu puder. Não velocidade da leitura, né? Mas assim que eu tiver a chance eu já vou ler. Não só esses aqui, mas outros em inglês, inclusive. Vou querer ler Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Barnaby Rudge, Martin Chuzzlewit. Tem outros também, David Copperfield. Tudo nome de gente, né? Mas tem outros também. A Pequena Dorrit, que também é nome de gente. Um Conto de Duas Cidades. Uma Canção de Natal eu já li, mas tem outros mais famosos também, por exemplo. As Aventuras do Sr. Pickwick. Eu nem tinha interesse muito em Dickens antes de ler A Casa Soturna. Durante e depois da leitura que eu fui começar a ter esse interesse sendo despertado. Eu sei que Dickens é bom, porque os livros dele têm qualidade. Mesmo que for ruim, eu acho que o pior livro do Dickens é melhor do que muito melhor livro de outros autores que tem por aí. Segunda coisa, o livro me deu interesse nos clássicos. Eu comecei a ler esse livro em dezembro, estava perto da época do Natal, e aí eu comecei a pedir vários livros que eu não pediria no Natal passado, sabe? Por exemplo, Guerra e Paz, já tô vendo aqui, Os Miseráveis, Contos da Cantuária e Jorge Luiz Borges. Eu nunca achei que eu fosse ler Borges na minha vida. E tudo por causa da Casa Soturna. Eu fui lendo e eu fiquei pensando, cara, eu quero ler mais coisas assim. Eu quero ler mais livros que constroem os personagens desse jeito. Eu quero livros que sejam assim. Esse livro é o que a gente pode chamar de coça literária, né? É uma aula de como se faz um livro. Terceira coisa foi que o livro me ajudou no meu vocabulário. Eu melhorei muito na maneira de falar. O que pra mim é uma coisa boa, mas pra quem convive comigo é horrível, né? Porque agora eu vou falar mais. Quando eu comecei a ler esse livro, eu percebi que eu tava falando umas coisas que eu não falava geralmente. É uma coisa que ajuda a você falar mais bonitinho. E não é só isso, né? Porque vocabulário enriquece também, então foi um ponto muito positivo. E outro também relacionado a vocabulário foi a minha escrita. Eu vivo escrevendo, gosto muito de escrever, e foi nítida a mudança de um texto antes dessa leitura e um texto depois que eu comecei a ler. Porque daí eu vi que eu usava palavras novas, construía as frases de uma maneira diferente. Outro ponto muito positivo foi literalmente a minha viagem para Inglaterra, né? Porque eu sempre fiquei aqui estocado no Brasil, mas eu nunca viajei para fora do país, mas eu acho que esse livro aqui foi a experiência mais próxima disso que eu consegui. Outro benefício, talvez seja o mais importante, foram as lições de vida que eu recebi lendo esse livro. Várias passagens eu sublinhei, o que remete a outro benefício, a perda do meu toque, ou da parte dele, né? Eu não podia marcar nada nos livros, mas agora, gente, ó, sublinhava quase todas as páginas que eu podia.
Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não vou tentar mostrar também. Mas várias coisas, várias frases desse livro ficaram comigo até hoje. Por exemplo, uma que tá na página 11. Eu vou querer fazer um adesivo pra colar aqui no meu quarto. De tanto que eu gostei dessa frase. Eu nem precisei ler mais de uma vez pra decorar. Eu li umas 5 porque eu gostei, mas ficou na minha cabeça até hoje, eu não esqueci das palavras exatas que ele usa. Se o mundo anda torto é porque de qualquer maneira ele nunca quis andar direito. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, e não é verdade? E a moral da história do livro é essa, porque cada personagem te mostra isso através do que eles dizem, através da maneira como eles se comportam. O livro faz isso muito, ele fala muito da maneira de se comportar, da maneira de lidar com tudo no mundo dos ingleses. Então, eles são bucólicos, né? Mas eles são fogo também, né? Bota pra você ver o sistema judiciário deles como é que é. O Dickens faz isso, ele destroça o sistema judiciário de lá. E pode ser incluída como uma crítica geral ao mundo inteiro. Tem tipos de pessoa que ele coloca aqui que são pessoas que moram no Brasil também, ou na Nigéria, ou sei lá, qualquer lugar. Existem pessoas assim pelo mundo todo, e é muito legal você conhecer essas pessoas retratadas dessa maneira aqui com humor, porque daí você não consegue ficar com raiva delas mais. Tipo o Skimpole, ele é um imbecil, mas eu não tenho raiva dele, não mais, né? Mas do jeito que ele foi escrito, eu não tenho como ficar com raiva dele, porque é engraçado. Tá aqui na contracapa, ó. Traz à luz questões fundamentais da vida e sociedade, e de uma maneira muito brilhante, né? Outra frase ótima, que essa aqui é uma das minhas preferidas também, página 350. Não pode ocupar-se muito com assuntos que não compreende. Que a regra geral é nada fazer no escuro, não se meter com coisas clandestinas ou misteriosas e nunca pôr o pé onde não possa ver o chão. Eu achei isso tão bom, porque é uma moral da história meio tipo assim, ele sabe que é uma moral, mas ele tá dando mesmo assim. Sei lá, ficou muito legal. Eu adorei essa frase, marquei, circulei o número da página, porque eu fiz isso várias vezes, né? Quando tem alguma coisa importante, eu marcava o número da página, porque eu sabia que eu precisava voltar para essa página em algum momento da minha vida. Outra passagem boa. Sob a tensão dessas profundas perspectivas, arca ele da maneira mais engenhosa, com infinitos esforços para frustrar uma conspiração que não existe, e joga as mais intrincadas partidas de xadrez sem adversário de qualquer espécie. Isso é muito bom. Eu fazia muito isso, né? Foi bom que eu parei de fazer. Várias coisas aconteceram depois que eu li esse livro. Foi uma experiência baita, muito legal, muito, muito bom. Dei 5 estrelas no Scooby, favoritei também, porque esse livro pede uma releitura obrigatoriamente, pede uma leitura, e não é nenhum sacrifício fazer isso, afinal de contas é um livro muito divertido de se ler. Persiste um pouco, que daí quando você se dá conta, você tá nesse mundo aqui, né? É quase como um mundo à parte do mundo onde a gente está vivendo. Isso aqui é uma obra-prima, um livro incrível, que vai ficar num lugar de destaque aqui na minha estante, porque, afinal de contas, merece, é um dos livros da minha vida. Cadê a plaquinha? Não poderia faltar a nossa plaquinha, tá? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você já leu A Casa Soturna, se você vai ler. A Bruna ainda tá lendo o livro, mas eu suponho que logo ela vai acabar e vai fazer um vídeo. Assim que ela postar o vídeo dela, eu vou colocar aqui na descrição ou nos comentários. Vai lá assistir pra você ver as impressões dela também, porque ela falou coisas muito positivas e muito legais a respeito desse livro também. E eu tenho certeza que o vídeo dela vai ficar muito bom também. Então vão lá assistir e não deixem de ler A Casa Soturna, gente. É isso, até a próxima, tchau.